Eu quero nessa noite compartilhar uma palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração. No domingo passado pela manhã, nós falamos sobre Deus chamando Josué, encorajando Josué após a morte de Moisés. No capítulo 1, verso 2, Deus ele desafia o Josué a dar continuidade com o povo em direção à terra prometida. No versículo 5, obrigado, Deus abençoe. No versículo 5 nós vimos Deus falando para o Josué que Deus estaria com Josué por onde Josué fosse, que Deus daria a vitória para Josué, que Josué não iria perder nenhuma batalha. No versículo 9, Deus ele diz para o Josué que para que o Josué fosse bem sucedido em tudo, o Josué precisava ser forte e corajoso para cumprir tudo o que estava escrito no Pentateuco, nos escritos que Moisés havia deixado para o Josué. O Josué, com este povo, eles estão agora diante de um grande desafio, porque eles estão diante do Rio Jordão, e o primeiro milagre que aquele povo desfruta sobre a liderança do Josué foi atravessar o Rio Jordão com os pés a seco. A mesma coisa que tinha acontecido quando o Moisés ele vai atravessar o Mar Vermelho, e quando eles pisam no mar, a água se divide, eles atravessam o rio com os pés secos. Mais uma vez, Deus faz com o seu povo. O povo de Deus, sob a liderança de Josué, eles atravessam o Rio Jordão com os pés a seco. No capítulo 2, você pode ler depois, a Bíblia diz que quando a última pessoa sai do rio, então as águas voltam a correr no Rio Jordão. Esse povo, eles estão indo em direção à terra prometida, Canaã. A terra que Deus tinha prometido para Abraão, para o Isaac e para o Jacó. Só que no meio do caminho, a Bíblia diz que está Jericó. Só que a palavra diz que Deus também já havia entregado Jericó para Josué e para o povo de Deus. Por favor, abra comigo a sua Bíblia. Josué capítulo 6, a partir do verso 1. Você que está aí em casa, que nos acompanha pela internet, você é muito bem-vindo. Que a mesma alegria, que a mesma graça que nós estamos sentindo aqui, que você sinta aí também a presença de Deus. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados. Preste atenção nisso. Os portões da cidade de Jericó estavam muito bem fechados, para não deixar que os israelitas entrassem. Ninguém podia entrar, nem sair da cidade. O Senhor Deus disse a Josué: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Agora, você e os soldados israelitas marcharão em volta da cidade uma vez por dia durante 6 dias. Na frente da arca da aliança irão 7 sacerdotes, cada um deles levando uma corneta de chifre de carneiro. No 7º dia, vocês e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles derem um toque longo, todo o povo gritará bem alto. Então a muralha da cidade cairá. Aí cada um avançará diretamente para a cidade. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando as cornetas. Era inútil o rei de Jericó fortificar a cidade, uma vez que Deus já tinha entregado a cidade na mão do seu povo. Eles ainda não tinham conquistado a cidade, não haviam tomado posse da cidade,
mas já havia uma palavra de Deus que havia sido liberada, que aquela cidade o Senhor já tinha entregue na mão do povo de Deus. Por causa dos relatos que chegam até Jericó, de tudo que Deus estava fazendo em favor do seu povo, aquilo trouxe temor e pavor para os moradores de Jericó. Então, o que eles fazem? Então, eles fecham a cidade, eles fortificaram a cidade, para que não houvesse nenhuma possibilidade dos israelitas entrarem em Jericó e tomarem Jericó, e a palavra que eles já sabiam que estava sobre Josué e o seu povo se tornasse verdade. Haja vista que Jericó era uma cidade muito bem protegida. Os muros da cidade, eles tinham de 6 a 8, 9 metros de altura. A largura do muro era de 4 a 6 metros de largura. Pensa um muro com 6 metros a 9 metros de altura e a sua largura de 4 a 6 metros. Era possível um carro andar em cima do muro de Jericó. Raabe, uma mulher da vida que vai receber, vai esconder os espias que o Josué envia na cidade para fazer uma análise da cidade, esta mulher, ela morava em cima dos muros de Jericó, tranquilamente. Então era uma cidade forte, era uma cidade bem protegida, era uma cidade bem cercada. Só que quando é Deus que dá uma palavra, não tem muro, não tem altura, não tem profundidade, não tem inferno, não tem demônio que possa invalidar quando é Deus que dá a palavra. Só que eu quero nesta noite falar um pouco dos bastidores, porque nós vamos ver, nós lemos na Bíblia a palavra se cumprindo, os muros vão cair, amém, irmãos? Só que eu queria falar um pouco antes, eu queria falar dos bastidores, eu queria falar da trajetória deles até o cumprimento da palavra de Deus para que os muros caíssem. Então nessa noite eu quero chamar a sua atenção para nós pensarmos juntos algumas coisas nessa noite. Primeira coisa, eu penso que para que as muralhas externas caíssem, muralhas internas precisavam ser derrubadas. Porque não adianta, gente, não adianta nós orarmos para que Deus derrube as muralhas de corrupção instaladas no nosso país, se em algum momento nós praticamos algumas internas, algumas corrupções internas. Então não adianta nós orarmos para que Deus faça um grande milagre, que derrube muralhas externas, se dentro de nós, com o passar do tempo, com o passar das dificuldades que nós enfrentamos, se nós formos construindo dentro de nós barreiras internas. Então eu penso que para muralhas externas caírem, muralhas internas precisam ser derrubadas em primeiro lugar. Percebe que Deus fala para o Josué: Josué, eu tenho entregado Jericó nas suas mãos, vou entregar Jericó para vocês. Só que quando Josué olha para Jericó com um olhar natural, o Josué encontra aquelas muralhas, o Josué encontra aqueles portões bem fortes, o Josué encontra uma cidade bem preparada belicamente, um exército fortificado. Para que o Josué acredite que é possível ele, sem um exército
igual o de Jericó, sem as armas necessárias, para que o Josué acredite que é possível ele entrar em Jericó, uma muralha interna precisa ser derrubada. Então a primeira muralha que precisa ser derrubada é a muralha da incredulidade. Porque se o Josué olha somente com o olhar humano e natural, certamente o Josué, ele só ia ver as impossibilidades. É por isso que o nosso inimigo, por isso que o diabo, ele tem trabalhado nesses dias sem descanso, para remover a nossa fé. Porque quando a nossa fé, ela é removida, nós só enxergamos as impossibilidades. Nós só enxergamos a escassez. Porque o que nos faz crer, o que nos faz acreditar que algo que foge do nosso padrão, das nossas condições, é a fé. Porque nós olhamos para aquilo que, humanamente falando, e quando nós olhamos para nós não encontramos nada para que aquilo seja possível. Quando nós olhamos com a fé traz para nós uma segurança que, independente se eu tenho uma capacidade para fazer algo ou não, a fé me habilita para crer. Então, se o Josué não derruba a muralha da incredulidade, certamente a muralha física, a muralha externa, de forma nenhuma, ela não seria derrubada. E eu não estou aqui falando de um tipo de fé, e eu gosto de chamar de fé natural. Esse tipo de fé natural, é a fé que todo mundo tem. Todo mundo tem esse tipo de fé. Então, por exemplo, o homem ou a mulher que está lá praticando infidelidade, ele tem fé que ele vai sair impune, que o seu cônjuge não vai descobrir e vai ficar tudo certo. O pessoal da esquina que está planejando fazer a próxima fita, ele tem esse tipo de fé natural. Ele tem fé que vai lá, vai fazer o que ele quer fazer e não vai ser pego. E aí eles olham um para o outro e ainda falam assim: não, está fechado, beleza, então fé em Deus que vai dar tudo certo. É um tipo de fé natural, é um tipo de fé solta, é um tipo de fé sem compromisso, um tipo de fé sem responsabilidade. Se acontecer, tudo bem, se não acontecer, está tudo bem também. Não, eu não estou falando desse tipo de fé, eu estou falando de uma fé viva, eu estou falando de uma fé prática, eu estou falando de uma fé que as obras acompanham, eu estou falando de um tipo de fé que aceita desafios. Então, nesses últimos dias, o diabo tem investido sem se cansar para roubar a nossa fé. Nós gostávamos muito de citar João 10:10, você lembra? O diabo veio para... Mais uma vez, o diabo veio para... E aí a gente... Olha, o diabo quer tocar nos seus bens. Olha, o diabo quer tocar no que você tem. Olha, na verdade, nesses dias, o que o diabo mais tem investido para fazer é roubar a nossa fé. Hebreus capítulo 11, o verso de número 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus,
Se o diabo consegue roubar a nossa fé, ele já cumpriu o seu papel, ele já cumpriu a sua missão, porque nenhum de nós, sem fé, nós iremos conseguir agradar a Deus. Mateus capítulo 13, e o verso de número 58, diz assim: Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé. A primeira muralha que precisa ser derrubada é a muralha da incredulidade, da falta de fé, que nos paralisa, que nos bloqueia, que limita a nossa visão, que nos faz olhar para um Deus limitado. A falta de fé nos faz limitar Deus, limitar o seu poder. A falta de fé nos faz colocar Deus numa caixa, quando a palavra de Deus diz, Efésios 3:20, que Deus pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. E mais do que nunca, esses são dias que nós vamos precisar caminhar por fé. Número 2, a segunda muralha que precisava ser derrubada era a muralha da desobediência. Olha só o versículo 6 e o versículo 7, diz assim: Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca do Senhor. Então disse o povo: Prossegui e rodeai a cidade, os homens armados marcharão diante da arca do Senhor. A geração passada foi uma geração que eles tinham um histórico de desobediência. A geração passada, nós falamos no domingo passado de manhã, de mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente Josué e Calebe vão entrar em Canaã, porque aquela era uma geração desobediente, e por causa da sua desobediência, Deus não permitiu que aquelas pessoas entrassem em Canaã. Esta nova geração, eles entenderam que na obediência o Senhor ordena a bênção. Então nós vemos que aquele povo, eles fizeram tudo o que Deus tinha falado para o Josué, e tudo o que o Josué tinha falado para aquele povo. Gente, não era fácil obedecer na totalidade o que Deus havia falado para eles. Como nós falamos semana passada, eles precisavam ser fortes e corajosos. Porque pensa comigo, aquela cidade alta, bem cercada, bem protegida, e aí Deus fala para eles assim: olha, eu entreguei Jericó na mão de vocês. Talvez alguém fale assim: Senhor, e o grande exército? Está vindo da onde? Senhor, e as armas de guerra? Estão vindo da onde? Não tem arma, não tem exército, são vocês mesmo. Senhor, e o que nós vamos fazer? Vocês vão dar a volta na cidade. Simples, né? Teve gente que falou assim: pastor, simples. E aí, Deus fala para nós assim hoje: olha, eis que eu estou entregando a Coreia do Norte na mão de vocês. Vão lá para a Coreia do Norte e comece a dar a volta lá.
nos muros. Vamos dar volta lá nos muros. Quantos candidatos? Oxê. Então, você percebe que assim, não era simples. Só que eles estavam comprometidos com a obediência. Para eles aceitarem o desafio de simplesmente ir dar volta na cidade. Deus fala para eles: olha, vão, dei uma volta na cidade e para, por hoje chega, volta no outro dia. Imagina aquelas pessoas andando naquele sol quente, e os soldados lá de cima certamente rindo deles, certamente fazendo piada com eles, mas eles estavam comprometidos em obedecer, porque em primeiro lugar a muralha da desobediência já havia caído do coração deles. E a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos ensina que nós não devemos sermos apenas ouvintes da palavra. Tiago capítulo 1 e o verso 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque quem só ouve e não pratica, não está enganando a pessoa que falou, está enganando ela mesma. Quando nós só ouvimos a palavra e a nossa vida é uma vida sem prática, nós estamos enganando a nós mesmos, nós estamos iludindo a nós mesmos. Então, nesses dias que esta muralha de desobediência caia dos nossos corações, esse negócio de nós olharmos para a Bíblia, como nós falamos semana passada, como menu, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu gosto, isso eu não gosto, não, que nós possamos obedecermos a palavra de Deus por completo. Só que eu penso que o que foi fundamental para que aquelas muralhas caíssem? Eu trago 2 pontos e nós vamos orar. O que foi fundamental para que aquelas muralhas caíssem? Número 1, houve unidade. Olha o verso 3 e o verso 4. Vós rodeareis a cidade, todos os homens de guerra, contornando-a uma vez por dia, assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Você percebe que não é uma obra do Josué, não é uma obra dos sacerdotes, não é uma obra do povo, é uma obra do Josué, dos sacerdotes e do povo. Não era obra de uma pessoa, eles precisavam fazer isso juntos, cada um tinha o seu papel, cada um tinha a sua responsabilidade. Os sacerdotes, eles iam na frente tocando um chofar com chifre de carneiro. O povo ia acompanhando, os soldados cumpriam a sua missão, o Josué ia liderando aquele povo. Não era uma obra de uma pessoa só, eles tinham unidade. O pastor acabou de falar aqui agora sobre unidade. Atos capítulo 2, a partir do verso 40, nós vamos ver um crescimento da igreja primitiva, nós vamos ver a expansão da palavra.
nós vamos ver a expansão de milagres, de curas, e cada dia as pessoas vinham para frequentar aquele grupo. Por quê? Porque naquele grupo tinha unidade, eles tinham tudo em comum. Quem tinha mais servia quem tinha menos. Eles tinham unidade, por isso aquela obra crescia. Eu aprendo que a unidade atrai a presença de Deus. Olha o Salmo 133, verso 1. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmão. Nós temos visto nesses dias uma igreja dividida. Nós temos visto nesses dias as famílias divididas. Nós temos visto nesses dias os amigos divididos. O que eu aprendo? Que o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. A palavra de Deus é o que nos une. Porque nesse dia nós estamos vivendo como o Paulo nos dias de Corinto, quando os irmãos falavam assim: eu sou do Paulo. Ah não, eu gosto de andar com Paulo. Quem é que vai pregar hoje? É o Paulo? Ah, se for o Paulo eu vou no culto. Outros falavam assim: ah não, eu sou do Apolo. Se o Apolo for pregar, aí eu vou. Só que na verdade nós somos de Cristo. Nós somos de Jesus. Nós somos um corpo. E cada membro, cada órgão do nosso corpo, eles se completam. Eles fazem parte. Olha o que a palavra de Deus diz, Romanos 12, verso 4 e 5. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, nós, embora sejamos muitos, somos um corpo, por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros, como partes diferentes, mas de um só corpo. Nós entendemos que no reino de Deus não existe quem é melhor ou quem é o pior. No reino de Deus não existe diferenciação de quem está aqui em cima pregando a palavra, de quem veio na sexta-feira para limpar a igreja e deixar a igreja bem limpinha para nós cultuarmos ao Senhor hoje. Nós somos um corpo. Nós estamos ligados. Nós que estamos aqui, o pessoal que acabou de ministrar aqui, o pessoal do café, que daqui a pouco não vai embora sem passar ali, o pessoal da recepção que nos receberam tão bem essa noite, nós fazemos parte de um corpo. E quando um membro do nosso corpo não está funcionando bem, todo o resto ele sente, incomoda. Então nós precisamos sermos um, porque a obra não é exclusiva de uma pessoa. No reino de Deus não existe este lugar, não sobra este lugar para nós, um lugar em que uma pessoa tem as atenções, tem os holofotes, onde uma pessoa aparece. Apesar que de vez em quando tem uns por aí que quer brilhar. Só que o que nós aprendemos é porque que aqui quem brilha é Jesus. É Jesus que brilha. Você já percebeu que às vezes numa noite o céu está bem estrelado
E aí a gente olha assim, e a noite vai passando, e vai amanhecendo o dia. Aí de repente, quando o sol começa a nascer, as estrelas falam: já era, agora eu preciso ir embora. Aí as estrelas vão embora, aí o sol aparece, brilha só por um período. Mas quando o sol aparece, e ele é o sol da justiça, que quando aparece, as estrelas precisam, porque quem brilha é Ele. Aleluia, glória a Deus. Gente, o que nós aprendemos com Josué e com este povo, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. A obra não é de uma pessoa, a obra é de Deus. Eu fui chamado para fazer a obra de Deus em um lugar. Você foi chamado para fazer a obra de Deus em outro lugar. Eu faço daqui, você faz daqui, e a obra de Deus é feita. O projeto CCS que nós temos aqui na casa não é de uma pessoa. O Redescobrindo a Vida não é de uma pessoa. A reforma que nós fazemos aqui na igreja, para ficar assim bonita, não é de uma pessoa. Todo trabalho que nós temos aqui na igreja não é de uma pessoa, é nosso. E Deus conta com a nossa vida para que a obra dele continue sendo feita. Então, número 1, o que foi fundamental para que as muralhas caíssem? Unidade. Eles estavam unidos em um só propósito. Eles estavam unidos em um só objetivo. Número 2, o que foi fundamental para que as muralhas caíssem? Número 2, houve sacrifício e adoração. Olha o versículo de número 7, nós já lemos, vamos ler novamente. E disse ao povo: prossegui e rodeai a cidade, os homens armados marcharão diante da arca do Senhor. Quando Josué disse isso ao povo, os 7 sacerdotes prosseguiram e tocaram as 7 trombetas que levaram consigo diante do Senhor, e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os 7 sacerdotes vão na frente. Sacerdote 7 na Bíblia fala de perfeição. Sacerdote na Bíblia fala de sacrifício. Na antiga aliança, todas as vezes que alguém queria oferecer a Deus um sacrifício, então a pessoa ela procurava o sacerdote fazia essa intermediação para que o sacerdote pudesse oferecer a Deus o sacrifício por aquela pessoa. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que houve sacrifício. Todas as vezes que alguém ia até o tabernáculo para oferecer sacrifício, após o sacerdote derramar o sangue, o sacerdote na urna, na arca, o sacerdote ele tinha 4 pontas, e nessas 4 pontas tinha o chifre do carneiro, que era feito o chofar. Então ele molhava as 4 pontas. O que isso significa? Sacrifício perfeito. Todo sacerdote, ele, após derramar o sangue, ele molhava as 4 pontas. Isso significava que aquele sacrifício foi perfeito. Só que na verdade nós entendemos que aquele sacrifício ele era temporal, porque aquele sacrifício apontava para Jesus, para o Messias,
que era o sacrifício perfeito. Então, se era temporal, também era imperfeito, porque a palavra diz que o sangue de animais não pode perdoar pecados. Então, tudo o que acontecia apontava para o Messias, apontava para Jesus, que é o nosso sacrifício perfeito. Então, se na antiga aliança eles tinham esse costume de molhar as 4 pontas para selar que aquele tinha sido um sacrifício perfeito, lá na cruz Jesus foi nosso sacrifício perfeito. Porque lá na cruz, quando furam os seus pés, o sangue é derramado numa ponta. Quando prende as suas mãos de um lado, o sangue é derramado na outra ponta. Quando prendem a sua mão do outro lado, o sangue é derramado na outra ponta. E quando colocam a coroa de espinho na sua cabeça e o sangue corre, o sangue também foi derramado em outra ponta. Ou seja, Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Só que hoje, nós não oferecemos mais sangue. Hoje, nós oferecemos a nossa vida. Oh glória! Romanos capítulo 12, verso 1 diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. O Paulo está falando que Jesus é o nosso sacrifício perfeito. O Hebreus diz que Jesus é o sacrifício perfeito. Que hoje nós não precisamos mais oferecer o sangue para ofertarmos um sacrifício a Deus. Hoje nós ofertamos a nossa vida. Hoje nós ofertamos a Deus como sacrifício as nossas vontades. Hoje nós ofertamos a Deus como sacrifício as nossas prioridades, para que Ele exerça o seu governo total e absoluto sobre a nossa vida. Se nesse dia teve sacrifício, e os sacerdotes eles iam na frente tocando o chofar, talvez fazendo menção da guerra, talvez fazendo menção de que realmente eles estavam em uma batalha, também teve adoração, porque talvez os sacerdotes vão na frente tocando o chofar, fazendo menção da guerra, as pessoas vinham atrás, adorando o Senhor. Porque nós temos aprendido que adoração não se restringe apenas a louvor. Adoração não está restrito apenas ao som que sai dos nossos lábios. Nós temos aprendido que a obediência é um tipo de adoração. O Abraão entendia isso. Abraão entendia que a obediência era um tipo de adoração. Gênesis 22, capítulo 22 e verso 5, olha o que a Bíblia diz. Então disse aos empregados, o Abraão disse aos empregados: fiquem aqui com o jumento, eu e o menino vamos ali para adorar a Deus. Daqui a pouco nós voltamos. Só que o Abraão sabe o que Deus pediu para ele. Abraão sabe que Deus pediu para ele oferecer o Isaque em holocausto. E o Abraão sabia como funcionava o holocausto naqueles dias. O Abraão vai ter que preparar
um altar. O Abraão vai prender as mãos e os pés de Isaque. Depois o Abraão vai ter que pegar um cutelo e vai ferir o Isaque para que o sangue seja derramado e ofertado a Deus. E depois vai ter que colocar fogo. Abraão sabe como funciona o holocausto. Abraão está indo para o Monte Moriá para fazer isto. Abraão está andando 3 dias e Deus não falou nada com Abraão. De repente o Abraão ouve a voz de Deus, Deus falando para o Abraão onde que era o lugar. O Abraão olha para os moços que o acompanharam e fala assim: gente, espera aqui um pouquinho, até aqui vocês vêm, só que daqui para frente sou eu e Isaque. Abraão olha e fala assim: espera aqui, eu vou ali, eu vou adorar, e daqui a pouco eu volto. Por quê? Porque o Abraão sabia que a obediência é um tipo de adoração. Porque não adianta nós queremos louvarmos e adorarmos a Deus com o cântico dos nossos lábios, se nós não temos adoração na nossa obediência. É melhor nós obedecermos do que sacrificarmos. O que Deus quer de nós nesses dias não é apenas um som bonito dos nossos lábios, não é um cântico bonito com as frases bem encaixadas. Deus não quer somente esse tipo de adoração. A adoração que Deus quer é quando eu estiver indo em uma rota e Deus falar assim: epa, dá meia volta, por aí não, eu quero que você vá para outro lugar. E quando eu ouvir a voz de Deus, eu sem hesitar, eu dar meia volta e ir na direção do lugar que Deus quer que eu vá. A adoração que Deus quer de nós nesses dias é um tipo de, é uma adoração que não é apenas externa. Para que a adoração externa flua, primeiro eu preciso praticar uma adoração interna. Antes de eu ir para um lugar de adoração coletiva, anda calabanturi calamamaraçaio. Antes de nós irmos para um lugar de adoração coletiva, Deus quer nos levar para um lugar de adoração pessoal, uma adoração interna. Eles fizeram tudo o que o Josué falou para eles fazerem. Enquanto eles estão indo em direção a Jericó em obediência, aquela obediência era um tipo de adoração a Deus. Tudo que o Josué falou para eles fazer, eles fizeram. Sabe o que eu aprendo? Que na guerra, eles estão indo para a guerra, eles estão indo para um grande desafio. Talvez para algum deles pode ser a última guerra que eles vão enfrentar. Eles estão indo para a guerra. Sabe o que eu aprendo? Que na guerra, a minha maior arma não é rifle, porque eles vão para a guerra e não tem. Na guerra, a minha maior arma é a adoração. A nossa maior arma para nós caminharmos firmes nos próximos anos é a adoração.
Na guerra é o lugar que Deus espera a nossa adoração, porque na guerra dá vontade de parar, porque na guerra dá vontade de retroceder, na guerra dá vontade de desanimar, na guerra dá vontade de procurar um caminho mais fácil, na guerra dá vontade de pegar atalhos. Nesses dias é que nós precisamos seguirmos firmes em adoração, porque enquanto nós estamos adorando, enquanto nós estamos adorando, o Senhor está providenciando. Aleluia, oh glória. Enquanto nós estamos adorando, enquanto aquele povo estava marchando, enquanto aquele povo estava caminhando em direção a Jericó, não sabiam, eles estavam adorando, mas Deus já havia providenciado a queda das muralhas de Jericó. Sabe o que eu lembro? Eu lembro do Paulo e Silas, Atos 16. O Paulo e o Silas, eles estão presos, e a palavra diz que a prisão era prisão máxima. Estão amarrados com os pés e com as mãos no tronco. De repente, um olha para o outro. Eu penso eles conversando, dizendo: e aí, Paulo, como que você está? Estou ruim, estou todo machucado. E você também? Estou todo machucado. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começam a orar. E de repente a Bíblia diz que eles começam a louvar. A Bíblia diz que eles começam a adorar. E aí eu penso que a adoração deles vai entrando, vai invadindo as prisões. De repente as prisões não podem mais conter a adoração, e a adoração começa a subir. E quando a adoração sobe, que chega diante do Senhor, a Bíblia diz que veio uma ordem, e que as muralhas, que os portões, que as paredes daquelas prisões não puderam resistir, vieram ao chão. Oh glória! Nos seus dias de guerra, adore. Nos dias de dificuldade, adore. Nos dias em que parecer que não tem mais solução, não tem mais jeito, adore. Porque enquanto nós estamos adorando, o Senhor está providenciando. Aleluia. Eles vão e chegam diante da muralha, e eles fazem conforme o Senhor tinha pedido para eles. Durante 6 dias eles vão dar uma volta. No 7º dia eles vão dar 7 voltas. E no final eles vão esperar a ordem do Josué. Na última volta, os sacerdotes vão tocar o chofar, a trombeta, e todos eles vão gritar. E quando eles começam a gritar, a palavra diz que as muralhas caíram, as muralhas vieram ao chão, porque eles foram para Jericó com fé, eles foram para Jericó com obediência, eles foram para Jericó em unidade, eles foram para Jericó dispostos a sacrificar e a adorar.
Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, qual é a muralha que precisa cair na tua vida? Qual é a muralha que precisa ser derrubada na tua vida? Ministério, por favor, você pode ficar de pé? Qual é a muralha que precisa cair? Só que para que as muralhas externas caiam, muralhas internas precisam serem derrubadas. Talvez exista uma muralha interna, talvez seja um trauma, talvez seja uma palavra que você ouviu e você caminha por esta palavra, e talvez isso criou uma muralha interna, e tudo que você quer fazer externo não dá certo, não vai. Por quê? Porque existe um muro dentro que precisa ser derrubado. Nessa noite, oh glória, nessa noite muralhas vão cair, nessa noite muralhas vão ser derrubadas. Por quê? Porque o Jeová Jirê, porque o Deus provedor, porque o mesmo Deus que deu Jericó para Josué e o seu povo sem ter um armamento bélico, é o mesmo Deus que nessa noite está disposto a dar ordem para que muralhas caiam na nossa vida. Coloque diante de Deus quais são as muralhas que precisam cair agora. Traga a sua memória, quais são as muralhas que precisam cair agora.